classe con Mayra Tangerino. Mentes únicas en conversas plurales. Conversas de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje nós temos aqui um convidado super especial que vai falar de um tema que está cada vez mais presente nas escolas, mas eu acho que não, né? Acho que está presente na vida das pessoas, porque é um tema que desperta curiosidade desde muito tempo. A gente vai conversar aqui sobre robótica educacional. E eu estou aqui com o Guilherme Bonaldi, ele é educador Google certificado, né? Ele também tem uma equipe de robótica e ele disputa os torneios da FLL, depois ele vai explicar aqui, porque eu também, gente, não sei o que é, né? E eu estava combinando aqui com ele que eu já ia começar mandando a primeira pergunta, né? Guilherme, a robótica educacional é muitas vezes vista como um caminho para desenvolver habilidades técnicas, como a programação e a montagem de robôs. Eu queria saber como que você enxerga o impacto dessa prática no desenvolvimento do que a gente chama aí das soft skills, como colaboração, resolução de problemas e criatividade. E se você acha que essas habilidades têm sido valorizadas pelas escolas atualmente. Guilherme Bonaldi, professor Guilherme, com muita honra, boas-vindas ao Conversa de Classe. Olá, Maíra, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom, né, estar falando sobre educação e falar sobre robótica educacional melhor ainda, né, que é uma área que eu sou apaixonado. Essa primeira pergunta sua, assim, ótima para a gente estar começando esse bate-papo, porque quando eu entrei para esse universo da robótica, eu tinha esse pensamento, né, que é uma área voltada mais para exatas, né, matemática, física, e eu, né, que sou de humanas, falei assim, meu Deus, né, o que eu vou fazer nessa área, né, que existe tanto de uma área que eu desconheço. E o que me fez apaixonar por essa área foi justamente que ela me mostrou o contrário, né? Esse conjunto de habilidades que ela desenvolve, né, as chamadas soft skills, é o principal, né? Veja só. E por que é uma ótima pergunta? Porque, assim, imagino que grande parte das pessoas que não estão nesse universo, né, tinha esse pensamento que eu tinha lá no início, então a gente já vai começar a desmistificar um pouco sobre isso, né? Exemplo, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplos práticos, né, para as pessoas visualizar mesmo como é que é isso no dia a dia. Uma oficina de robótica lá na escola onde eu trabalho hoje. Como que funciona? A gente disponibiliza um kit para um grupo, né? Diferente, por exemplo, de você disponibilizar um tablet para cada aluno, um computador, um óculos de realidade virtual, né? As atividades sempre são em grupo. E nesse grupo tem lá aquele que vai ficar voltado inicialmente para programação, um que vai ficar voltado mais para montagem, um que a gente chama de relator, que ele vai anotar, né, o que está acontecendo. E você tem um prazo, um tempo para entregar aquilo que foi proposto, que é um tempo ali dentro da sala de aula.
Então o aluno, olha só, ele tem que saber ouvir o colega, prestar atenção no que todos estão fazendo, né? Tem uma hora que ele vai apresentar, ele tem que saber se comunicar, tanto para a turma, para mostrar o que ele fez, quanto em grupo. Aí desenvolve também um pouco da liderança, né? Então, olha só tanto de habilidades, né, que você desenvolve ali, gestão de tempo, né? Porque, Guilherme, você falou em grupo, mas é uma coisa dar um trabalho em grupo? Não, porque é ali, é o agora, né? O grupo está ali, tem que entregar naquele momento, né? Naquela coisa, o grupo vai lá, divide, não, eu faço a capa, eu faço a introdução, eu faço a conclusão, depois todo mundo vai lá e apresenta, cada um mostra a sua parte. Não, né? É ali naquele momento, todo mundo ali participando, se entendendo. Às vezes um não gosta da atividade que ele pegou, não queria programar, mas eu estou montando, eu queria montar e sou relator, então ele tem que trabalhar isso também, aquele sentimento que ele está tendo ali de estar fazendo uma coisa que ele não gostaria tanto, né? Que faz parte da vida, né? E isso a gente vê, Maíra, muito o desenvolvimento dos alunos, né, nessas habilidades. Por isso que assim, é tão fantástico esse mundo da robótica, né? E a sua segunda pergunta sobre como eu vejo isso hoje nas escolas, a gente que acompanha muito, né, Mayra, congressos, né, bate-papo sobre educação em geral, a gente vê que tem uma preocupação sobre isso, né? É falado, hoje tem muitas escolas, né, por exemplo, que eu trabalho, hoje tem um grupo de especialistas voltado para essa área, né, para fazer essa ponte ali com os professores. Agora, se as escolas, né, estão realmente utilizando isso na sua prática no dia a dia, é difícil de saber, né, mas assim, eu acho que só o fato de a gente sentir, né, que as escolas estão trazendo isso à tona, eu acho que já é um avanço, né. E a robótica educacional é uma grande ferramenta e aliado para trabalhar esses conjuntos de habilidade. Guilherme, que resposta maravilhosa, né? E enquanto eu te ouvia, eu sempre gosto de contar para quem vem aqui no programa que a gente tem um público grande de docentes que nos acompanham, mas também de graduandos. E eu queria destacar esse relato muito sensível que você fez de toda a intencionalidade pedagógica que existe por trás de uma prática de robótica, né? Eu acho que isso até sinaliza, né? Se alguém de repente quer seguir por esse caminho, quer saber mais, para entender o quanto que isso tem significado, né? E acho que também relaciona um pouquinho com a minha segunda pergunta, que eu mencionei lá na hora que te apresentei, que você está à frente de uma equipe de robótica que participa da FLL, que é uma competição que vai muito além só da montagem de robôs. Eu queria saber como que essa experiência impacta a vida dos alunos, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista pessoal, e o que você acha que essas competições oferecem de diferente em comparação com o ensino tradicional? E se você puder falar um pouquinho aí da FLL, eu também agradeço. Dá um programa, viu, Maia? Depois, se quiser, a gente volta e fala com mais detalhes, né? Fica a dica aí, o pessoal que está vendo o vídeo, né? Se quiser, comenta aí, pede a Maíra para eu voltar para falar mais sobre a FLL. Mas vou tentar sintetizar aqui, vamos lá, né? É uma sigla, né? Significa First Lego League, né? A First é uma ONG norte-americana que propôs trazer, né, para os alunos conhecimento, né, de tecnologia, ciência, né, a cultura STEAM. Juntou-se com a Lego, né? Porque a Lego, porque a competição usa kits da Lego, né? Kits voltados para a robótica, né? A Lego Education. E é uma liga que tem no mundo inteiro, em todos os continentes. Isso, assim, é uma parte que eu falo muito com os alunos, que legal, os alunos lá que participam de uma competição da FLL, aqui no Brasil, eles estão fazendo a mesma coisa, né, propondo o mesmo trabalho, as mesmas missões, os mesmos desafios que um aluno na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na África, na Europa. Então eu falo com os meninos, é como se você estivesse fazendo um intercâmbio, né? Então, assim, é um torneio mundial. Só que ele começa, né, primeiro, aqui no Brasil, como é que ele é feito? Ele é regionalizado, cada estado faz o seu torneio, as melhores equipes vão para o nacional, os 2 últimos anos foi lá em Brasília, e as melhores vão para os mundiais, né? Não é um mundial só, tem mundial em vários países do mundo, né? E o Brasil sempre despontando entre os primeiros colocados, né? E como primeira pergunta, né, que você fez sobre a soft skills, olha que legal. A FLL não é só robô, gente. Robótica não é só robô, né? A gente costuma falar muito sobre isso quem está entrando nesse universo.
essa frase, não é só robô. Porque olha só que legal, os meninos, os alunos, né, e alunas, eles têm 4 categorias de avaliação, né, então eles vão para o torneio, eles têm que fazer o robô, claro, né, para disputar aquela missão que eles têm que fazer naquele tapete, onde que eu acho que o pessoal mais conhece do torneio, né, que vê o robô lá em ação, ele tem as missões, essa é uma parte muito objetiva, né, tem lá tantos pontos que eles podem fazer, eles programam o robô, montam e programam para fazer. Mas tem outras 3. Uma é o quê? É o projeto de inovação. Então, tem um tema atual, né, da sociedade que eles têm que pesquisar, achar algum problema, propor uma solução e apresentar isso para um juiz. Né? Aí tem uma rubrica que eles têm que comprovar como que foi feita aquela pesquisa do problema, né? Se ela realmente foi. A gente tem uma palavra que a gente usa muito, né? Que a gente cita até a música de Chitãozinho de Chororó. Tudo com evidências. Eles têm que comprovar que aquele problema que eles estão levando ali realmente é um problema relevante, que eles pesquisaram em diversas fontes, né? E fazer um protótipo, testar esse protótipo, né? Que é uma parte da rubrica que chama de iteração, que é muito bacana, porque eles vão chamar um profissional da área para falar sobre ele. Por exemplo, essa temporada é sobre o oceano, né? A equipe que eu trabalho chamou recentemente uma oceanógrafa. Falo de Belo Horizonte, né? Longe do mar. Que oportunidade que esses alunos teriam de conversar com uma oceanógrafa, né? É um mundo que se abriu para eles, né? E a outra categoria, as outras duas, uma é o design do robô, que é uma rubrica que eles vão falar sobre o robô, por que que eles montaram o robô daquele jeito, por que que eles programaram daquele jeito, qual foi a estratégia que eles traçaram para montar e programar o robô para ir lá na mesa fazer as missões, né? Aí é uma coisa mais voltada para essa área mesmo que todo mundo, né, visualiza, que é a robótica em si. E a quarta rubrica é sensacional, a gente chama de Corvelhos, né? O que é o Corvelhos? Corvelhos a gente chama de quê? O coração do torneio. Tudo que o aluno faz, que os competidores fazem, né? Ele tem que fazer com um propósito de colaboração, né? A gente estimula muito isso, né? Que o aprender, ele é muito mais importante do que o vencer. Por quê? Vencer lá o troféu, só algumas equipes vão ganhar, né? São várias equipes. Mas todo mundo vai sair dali ganhando conhecimento, né? Então, Corvelhos, a gente fala que é o coração, porque tudo ele tem que demonstrar esse espírito, né, de cooperação, de ajudar o outro, de integrar o aluno que acabou de chegar, de ensinar, né? As equipes, elas têm muito assim, um compromisso, né, é uma cultura, vamos dizer assim, né? Não é um compromisso, uma cultura de uma fazer meet com a outra para trocar ideia, né? Eles pegam, estou precisando de uma ajuda aqui na programação, vamos fazer um meet com uma equipe lá que ganhou o torneio em São Paulo, e é muito bonito isso, sabe? Porque são eles mesmos. A gente fala muito de protagonismo em sala de aula, protagonismo do aluno, e na prática a gente vê isso na robótica, né? Principalmente nos torneios da FLL, né? É sensacional isso, ver aqueles alunos assim que entram às vezes com uma dificuldade de fala, né? De trabalhar em grupo, e eles saem dali, assim, se deixar eu falo aqui horas e horas, Maíra, assim, eu vou convidar todo mundo que está assistindo, se tiver oportunidade, veja, pesquisa onde vai ser o torneio regional da FLL. Se tem um que vai ter aí perto da sua casa, vá e converse com os alunos. É um torneio também que tem vários ex-integrantes, alunos que estão na faculdade, alunos que já se formaram, eles vão lá, né, para sentir de novo aquele clima. E o retorno que você tem desses alunos, Maíra, é sensacional. Eles falam assim: a robótica mudou minha vida. O que eu aprendi na robótica, eu uso isso no trabalho, que tem gente que está do meu lado que tem maior dificuldade de aprender, né? Então, assim, eu gosto, quando eu falo de robótica, eu gosto sempre de trazer um aluno, sabe? Porque assim, a gente falando parece assim, né? Ele está ali vendendo produto, né? Aquele trabalho todo. Não, gente, o aluno, quando você vê um aluno falando, é sensacional. Você sente aquilo ali realmente. É trabalho em equipe, aprendizagem de problemas, pesquisa, liderança, né? Tudo que a gente falou lá no início dessa primeira pergunta, a gente vê aquilo na prática no torneio, né? Então, assim, o grande diferencial que a gente vê, assim, que você falou na sala de aula, é esse, né? É um conjunto ali de,
de habilidades que os alunos mostram realmente que eles adquiriram, aprenderam durante aquele processo, né? Eles ficam mais ou menos 10, 9 meses se preparando, né, para um torneio, mas esse processo que vale, não é o torneio em si, né? No torneio eles só vão ali apresentar o trabalho que eles construíram ao longo de um processo. E eles crescem muito com isso, é sensacional. Fica a dica aí, pessoal, de conhecer o torneio, ir pessoalmente, é uma festa, é uma alegria só, é muita dança também, diversão, faz parte dos Corvelhos se divertir, comemorar, é muito bacana. E Guilherme, dá para sentir, né, o teu carinho, o brilho no teu olhar, né, falando aí do torneio. Então, acho que você encantou aqui o pessoal para poder assistir. Eu, pelo menos, gente, fiquei encantada aqui com a descrição. Vou procurar aqui onde tem pertinho de mim. Eu queria trazer aqui uma pergunta, né, com uma outra camada. Tem se discutido muito, né, como que essas habilidades, como o próprio trabalho com o Steno, com o STEAM, como eles são propulsores de mudanças na educação, mas não só na educação. Eu acho que na sociedade como um todo, pensando aí na superação de desigualdades sociais, né? Eu queria saber de você se você acha que as práticas pedagógicas que envolvem a robótica podem ajudar mesmo a superar as desigualdades no acesso de uma educação de qualidade, e se existe alguma estratégia que você acha que poderia ser implementada para garantir esse melhor acesso a esse tipo de abordagem, a essa tecnologia. Não, sensacional, Maíra. Muito boa pergunta também, porque a gente tem uma imagem também, né, um sentimento que é uma coisa inalcançável para a maioria dos alunos, né, principalmente os de baixa renda, escola pública, e não é bem assim, né. Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra muito da Débora, né, que fez o livro Robótica com Sucata, foi mundialmente reconhecida pelo projeto dela, né. Quem não conhece, pesquisa, assim, é sensacional o trabalho dela, como que ela democratizou, levou robótica para escolas públicas de São Paulo. Vejam os relatos dos alunos dela, é emocionante, né, como que a robótica mudou a vida desses alunos da Débora. Mas aí, assim, levei o exemplo da Débora, né, que levou, ela usou, o que ela fazia? Ela pegava os alunos, para quem não conhece, né, o trabalho dela, ela fazia robótica com sucata, sem recurso, né, dentro da escola. Ela ia na rua com os alunos, catava objetos reciclados, como tampinha de garrafa, garrafa PET, barbante, e fazia robótica com esses alunos, né. Eu conheço, olha essa coincidência, mas hoje, né, eu fui na escola, teve uma reunião e conheci um projeto feito por ex-alunos que participaram do torneio da FRL, de levar robótica a baixo custo para escolas públicas de Belo Horizonte, né. Então, assim, tem muito possibilidades, Maíra, muito. Mas eu não quero que as pessoas pensem assim: "Ah, então vou fazer igual a Débora". Não, né, eu acho assim, o principal passo que a gente tem que fazer é realmente reconhecer o potencial da robótica educacional para os nossos alunos, né. Porque eu não acho que é só falta de recurso, pelo contrário, eu acho que é prioridades, né. Eu acho que ainda esse bate-papo nosso aqui é sensacional, porque você vai com esse bate-papo está ajudando muita gente a conhecer a robótica educacional, valorizar ela e quem sabe pressionar, né, os políticos, né, a levar a robótica educacional para todos, né. Então eu acho que, assim, o principal passo é esse, né, eu acho que vai além do recurso, né, eu acho que questões de as escolas hoje têm muito recurso, tem muito recurso destinado para as escolas públicas, né, só que aí tem uma questão de prioridade, para onde que esse recurso é destinado? E muitas vezes essa prioridade também parte do desejo da sociedade, às vezes, né. Se a sociedade desconhece, ela não vai valorizar e as políticas públicas não vão se voltar para isso, né. Então, assim, gente, quando a gente falou no início, né, você falou assim: "Ah, é muito voltado pra questões de exata", e a população acha que era muito isso mesmo. "Ah, não, é só para quem vai querer trabalhar com engenharias", e não é, gente. Acabei de mostrar para você que eu tenho vários exemplos de alunos, vários, posso falar aqui, N alunos que cresceram, se desenvolveram, se tornaram, assim, cidadãos diferenciados por causa da robótica, né. Recentemente teve aí um um veto do presidente, né, que é um pouco polêmico, sobre a obrigatoriedade da robótica nas escolas públicas, e eu acho que isso parte muito daquilo que eu estava falando, falta de conhecimento,
né, do que realmente a robótica educacional potencializa nos alunos, né? A gente sabe que as escolas públicas, eu fui professor muitos anos de escola pública, conheço a realidade, sei que tem muitas outras questões também que precisam ser melhoradas, mas a gente não pode ficar só pensando nisso, né, e deixar esse gap aumentar, porque vários alunos estão tendo acesso, e nós vamos deixar 80%, se não me engano, dos nossos alunos estão em escolas públicas, e vão deixar eles sem acesso a todo esse potencial, né? Eu falei da Débora, a gente vou dar um exemplo aqui de um aluno que ela falou, aluno de escola pública, ela falou que ele tinha sérios problemas de dificuldade de aprendizado. Aí ela mostrou um helicóptero que ele montou de sucata. Ela falou que ele mudou a vida desse aluno, que ele viu que ele tinha potencial para fazer várias outras coisas. Como que ela mudou a vida desse aluno? Quantos alunos a gente tem hoje em escolas com esse potencial e não é desenvolvido por falta de acesso a essa tecnologia? Então é isso, eu acho que as pessoas têm que valorizar mais, conhecer a robótica educacional, né, e valorizar e, quem sabe, pressionar aí nossos governantes para levar isso para todos. Que resposta brilhante, hein, Guilherme? E acho que é isso mesmo, né? Quanto mais a gente também explica para as pessoas o que é, né? Quanto mais a gente aproxima as pessoas do tema, mais elas vão entendendo. E acho que a gente tem mesmo aí uma questão muito sensível, que é essa questão de acesso, né? À tecnologia, que é um direito, né? A gente sabe que isso é um direito também lá das crianças e dos adolescentes. Para a gente finalizar, você já comentou um pouquinho, né, dessa ideia que tem no senso comum de que robótica, ela envolve apenas a área de exatas como matemática e física, né? Mas você também já falou um pouquinho que não tem muito a ver com isso, né? Ela também dialoga com outras áreas do conhecimento, como a geografia, que é, no caso, aí a sua área de formação. Eu queria saber se você pode destrinchar um pouco mais de exemplos práticos de como a robótica pode ser usada de forma interdisciplinar para enriquecer as diferentes disciplinas. Ótimo, muito bom. Adoro dar exemplos, né? Porque às vezes a gente fica muito assim na teoria e o professor que está do outro lado aí não consegue, né, visualizar, né, o que a gente está falando. Todas as aulas, gente, assim, sugiro todos os professores, eu oriento muitos professores na escola, né? Eu sou o técnico da equipe, mas eu não sou professor das oficinas lá da escola, e eu oriento eles. E o que eu falo com eles é o seguinte: você, professor, você tem que contextualizar, né? Por que o aluno ele está fazendo essa montagem, essa programação? Que os professores eles ficam muito com receio, né? Como eu tinha no início. Não, mas é uma área que eu não conheço, não sei programar. E se o aluno me perguntar, o foco da robótica não é o ensino. Você, professor, ele não está para ensinar robótica, né? O foco ali é o aprendizado, e eles vão aprender em pares. Isso que é sensacional, né? Então você ali contextualiza. Nós vamos fazer uma montagem aqui hoje, por exemplo, da minha área que você falou, uma professora lá de geografia da escola estava falando sobre terremotos, levou os alunos depois lá para o laboratório, deu um kit para eles e eles foram montar um sismógrafo, né, que é um objeto que mede, né, o sismo. Então eles conseguiram materializar aquilo que estava ali num livro, né, o que é um sismógrafo? Eles conseguiram ir lá e ela materializou, né, eles viram na prática, né. Teve uma que montou um planetário, então eles conseguiram, né, programar e montar lá o Sol e os planetas em volta. Professores de físicas, né, teve uma aula de física lá muito bacana, que eles montaram um carrinho, né, um robô, se move como um carrinho, e estava ensinando ele velocidade, distância, né, então eles tinham que ir lá toda hora mexer na programação para fazer a distância, na velocidade que o professor estava ensinando na aula de física, né. Os alunos menores do Fundo 1, que está começando a estudar sobre fauna, sobre flora, eles montaram um robô que era um coletor de lixo. Aí cada pecinha que entrava na boca dele fazia um som daquele bicho que ele estava aprendendo, né? E aquilo ali era mágico, né? Então é isso, assim, tem várias possibilidades que vai muito além da. Claro que tem matemática, tem, né, uma coisa de lógica ali envolvida, isso claro que ele aprende, né? Mas é uma coisa que a gente tem que deixar sempre claro, que eu falei no início, vou repetir, não é só robô, né? Porque eu gosto de falar sempre isso, porque isso agrega, né? Todos os professores de todas as disciplinas, eles podem entrar para esse universo e ele vai ver o ganho que ele vai ter em sala de aula, no desenvolvimento dos alunos. Vou dar um exemplo aqui, a gente falou de escola pública, né? Eu
a instituição que eu trabalho tem um projeto de levar uma oficina para as escolas públicas, né? E eu fui fazer uma oficina numa escola pública um tempo atrás e perguntei lá, ninguém nunca teve acesso à robótica, inclusive os professores. Aí fui lá, expliquei para os alunos o que eles tinham que fazer e eles começaram a colocar a mão na massa. E o professor também, né, olhando aquilo, né, o que é isso, para que isso. Em determinado momento da oficina, ela passou perto de mim e cochichou assim: nossa, impressionante. Tem alunos aqui que a gente vê que tem uma postura em sala de aula e durante essa oficina aqui ele tem outra. E ela ficou assim, sabe? Um aluno que ela tá ali todo dia na sala de aula dela, sentado naquela carteira, né, tendo que fazer aquele processo ali, né, de ficar sentado, escutando o professor. Ele levou ele para um ambiente diferente, ela viu que ele tem outro potencial. Olha só assim que como que a robótica também ajuda o professor nisso, né? A trazer para a sala de aula, para o dia a dia, um aluno que às vezes ela tem dificuldade ali com aquele ensino tradicional de ensinar algo, né? Eu poderia dar vários exemplos aqui, Maíra, assim, é sensacional, sabe? Como eu te falei, tem que fazer outro programa para falar de outros assuntos, mas eu acho que é isso. Guilherme, e fica o convite, viu? Se você puder voltar para a gente fazer outro programa, eu tenho certeza aí que as pessoas vão gostar. Eu quero agradecer a sua generosidade de compartilhar com a gente esse mundo que, ao mesmo tempo que ele está tão no imaginário, né, as pessoas ainda precisam conhecer um pouco mais da realidade. E eu tenho certeza que o que você está trazendo aqui vai fazer muita diferença na vida de quem assistiu o programa. Agradeço muito a sua participação. Imagina, Maíra, eu que agradeço, como eu disse, é sempre muito bom falar de educação e falar de robótica educacional melhor ainda, né? Foi um prazer, estou sempre à disposição. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!